Bom dia a todos, a graça e a paz esteja com todos nós, paz seja convosco. Bom dia, amados. Eu gostaria de ler. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso Tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, soberano, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso e eterno. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por todas as oportunidades. Eu te agradeço, Senhor, por estar viva e os meus. Esse amado ouvinte, gratidão ao Senhor por todos os seus feitos, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará, e muito mais que isso. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos principalmente, Senhor. Te agradecemos pela noite de sono reparador, pelos infinitos livramentos que o Senhor nos concede e concede aos nossos. Sim, amados, todos os dias agradeça ao Senhor pelo dom da vida, pelo alimento diário, por todas as coisas, os benefícios que Ele tem feito às nossas vidas. Senhor, eu te apresento a causa desse meu irmão, dessa minha irmã, desse ouvinte, amado ouvinte. Eu não conheço qual a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe o sentar e o levantar de cada um, Senhor, as intenções, as preocupações. Sim, Senhor, o desejo que ele tem, que ela tem no coração, Senhor, a necessidade. Ô, Senhor, entra com o teu agir, coloca a tua mão, Senhor, na necessidade de cada um, suprindo a necessidade, Senhor, segundo o teu querer, Pai. Nós pedimos coisas boas, não é verdade? Nós pedimos coisas boas. Senhor, cura quem precisa de uma cura, Senhor. Ah, Senhor, faz milagres. Opera, Senhor, maravilhas. Faz algo sobrenatural, Senhor. Toca no alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, começando por mim, pela minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal, te livre de todo mal, livre a tua família. Ah, Senhor, liberta quem precisa ser liberto, Pai. Existem pessoas que ainda resistem, Senhor, a entregar sua vida a Ti, Senhor. Estão presas, às vezes, em vícios, Senhor, nos prazeres da carne, nos prazeres da vida. Ó, Senhor Deus, entra e faz o Teu querer na vida de cada um de nós, Pai. Faz o Teu querer na vida desse que está cativo, Senhor. Ó, meu Pai, meu Rei, meu Deus, meu único Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens. Faz o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Ser com aquele que sofre, Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Vai lá, Pai. Toca, Senhor. Vem com Teu mover, Senhor. Liberta, Pai, pessoas que estão com vícios, que continuam, Senhor, na iniquidade. São muitos, Pai. Eu pude ver, amados. Nós vemos sempre pessoas que vivem em orgias. Acredita, Pai. O Senhor sabe. Acredita, amados. Foi a noite todinha. A noite todinha. Barulho aqui no prédio. Pessoa fazendo. Ô, Senhor. Você mal consegue dormir de tanta zoada. Mas eu consegui dormir. Eu estava muito cansada. Eu ainda consegui dormir. Tinha tomado um remédio que eu estava com a barriga doendo. Então, deu soninho e consegui relaxar, mas uma zoada. Veio terminar agora de manhã. O sol bem forte e ainda estavam fazendo. Pai, então eu clamei a Ti, Senhor. Comecei a orar. E o Senhor ouve, sabe? O Senhor ouve o nosso clamor. Então, finalmente, terminou aquela zoada. Eu gostaria de ler, amados. Bom dia a todos. Lendo Jeremias 17, 7. Bendito o varão, bendito o homem,
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja. Sabemos, amados, todos nós temos virtudes, não é verdade? Todos nós temos virtudes e defeitos. Todos. A Bíblia diz que não existe um justo que não peque. Só que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o pecado não habita mais em nós. Nós não sentimos mais aquela vontade de estar pecando, não é? Aquilo que outrora nos trazia tanto prazer, o Senhor tira isso de nós. E Ele vai tirando aquele prazer de estar em certos lugares, certos ambientes, não é? Você fica mais família, não é? Você dá valor mais aos princípios de Deus, às coisas do Senhor. Embora falhos, embora imperfeitos, mas com a sede de fazer coisas que agradem ao Senhor, com a sede de ser uma pessoa melhor, não é verdade? Defeitos, falhas, todos nós temos. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, uma natureza de Adão e Eva, mas não precisamos ficar dando vazão a essas coisas, não é? Da natureza pecaminosa, que é a inimizade, orgias, a inveja, as dissensões, a prostituição, não é? E a prostituição, amados, o Espírito Santo está me usando para falar mais sobre isso, eu estou deixando um pouco aqui, mas eu vou ler o Salmo. A prostituição, ela não só diz respeito a pessoa vender o corpo. Quando se fala prostituição, as pessoas pensam muito a mulher se prostituir. Existe o homem que se prostitui. O que você me diz sobre um gogoboy? Um gogoboy é uma pessoa que vive se prostituindo. Não é só a mulher que se prostitui. Um homem adúltero, ele é um prostituto. Um homem que vive mudando de parceiras é um prostituto. Assim, eu estou falando sobre a natureza pecaminosa, não especificamente a alguém. Eu estou falando as coisas que há na natureza pecaminosa. A inveja, a prostituição. Então, fazendo aqui, abrindo parênteses sobre prostituição, não só a mulher que se prostitui, o homem também se prostitui. E quando a pessoa, ela se corrompe, no sentido de que existem muitas maneiras de corrupção. Quando você substitui a sua fé, que ela deve estar pautada totalmente, absolutamente no Deus vivo, e você põe a sua fé em ídolos, seja qual for, seja homem, seja mulher, seja um filho, seja uma sogra, seja uma mãe, porque a Bíblia diz que quando você ama mais um filho do que a Deus, ou ama mais sua esposa do que a Deus, ou ama mais a sua esposa, ou uma casa, um carro, um trabalho, tudo isso é idolatria. Porque o lugar exclusivo, em primeiro das nossas vidas, deve estar o Senhor, não é? Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Você começa a ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você colocou o Senhor em primeiro plano na sua vida.
Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse, ele tanto sabia que esses dois mandamentos não seriam fáceis, totalmente fáceis de a pessoa cumprir, porque ele disse que se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus, do reino de Deus. Quão importante é que você coloque o Senhor em primeiro plano na sua vida, em primeiro lugar. Então, quando alguém coloca a sua fé, onde deveria estar pautada exclusivamente no Todo-Poderoso, e coloca em objetos, e coloca em qualquer outro tipo de ídolo, de deuses estranhos, a pessoa está se prostituindo. É um tipo de prostituição. Muitas pessoas não sabiam disso, né? Não sabem disso, mas é uma prostituição. A palavra do Senhor diz que isso é uma prostituição, porque você está se corrompendo, você está negligenciando com o mandamento do Senhor. Amarás, o primeiro mandamento, por sinal, inclusive, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, amar ao próximo não é por merecimento, é mandamento. Fácil não é. Não é fácil. Porque a gente se depara por muitas vezes com situações que nós nos pegamos assim de surpresa, porque muitas vezes pessoas fazem coisas com a gente que a gente nunca imaginava que aquela pessoa fizesse, ou nos decepcionamos de alguma forma com alguém, mas o Senhor diz que nós devemos amar. E esse amor ao semelhante, ao próximo, não é por mandamento. Agora, claro, amados, quando a gente passa por uma situação de uma decepção muito grande com alguém, nós temos a escolha de querer conviver com aquela pessoa, né? E se tratando, às vezes, de casamento, você não vai querer, porque casamento é algo muito sério. Você vai dormir, você vai estar ao lado daquela pessoa ali. E se você não confia na pessoa? Se você não confia, casamento requer confiança mútua. Mútua. Eu sei que eu estou mudando de assunto um pouco, né? Porque eu estou falando de todo jeito de amor ao próximo, né? E um companheiro, um marido, que é o seu companheiro, vai estar ali para toda a vida do teu lado. Você precisa confiar. Primeiro, você precisa ter amizade com a pessoa, ter um certo convívio com a pessoa. E ninguém põe uma aliança no dedo sem conhecer a pessoa. E vai casar e no dia seguinte já está deitando com a pessoa, sem conhecer a procedência daquela pessoa, se aquela pessoa não te passou confiança. Assim é uma amizade, assim mesmo é uma amizade. A pessoa precisa confiar e muitas vezes nós nos deparamos, né? Às vezes nos decepcionamos. Eu não sei se aconteceu com você, mas acontece com muitas pessoas. A gente se decepciona com uma pessoa que você achava que era uma pessoa que considerava muito você, que era sua amigo, amiga. Eu passei por isso. Uma pessoa que eu sempre, assim, me preocupei muito com ela, apresentava ao Senhor a situação dela. Por diversas vezes aconteceu de eu orar. Quem faz a honra e a glória é do Senhor. Eu sou apenas uma pessoa que intercede por vidas. Então, assim como eu intercedo pela vida da minha família, eu intercedo por vidas, né, outras pessoas.
Então, essa pessoa me decepcionou muito. Eu continuo tendo amor por aquela vida, por aquela alma, mas eu passei a não confiar mais. Porque quando eu comecei a falar que na minha vida haveria uma mudança vindo da parte de Deus, ela começou a ficar diferente comigo. Então, as pessoas, amados, a gente conhece as pessoas quando nos querem bem, quando elas se alegram com a nossa alegria, não é verdade? Quando ela se alegra com nossa alegria. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, não é? A alegria é um fruto do Espírito Santo, é um dos, e o maior deles é o amor. O amor, a paz, a alegria, a paciência, a temperança, a longanimidade. A fidelidade também entra, viu? A fidelidade. Então, quem ama a Deus, ama seu semelhante. E quem ama a Deus é fiel. É fiel. E não é porque você tem outras amizades que você deixa de ser fiel. Você está deixando de ser fiel a Deus. Está deixando de ser fiel à sua igreja. Não. O Senhor disse: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É o Salmo 133. Então, o Senhor não disse que a gente vai ficar inimigo dos outros. Não é porque você tem amizade com muitas pessoas, não tantas, né? Mas algumas pessoas, é porque você está desonrando alguém da sua igreja, está desonrando seus pastores. Não. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Sempre fui muito curiosa. Sempre gostei de ouvir muitos vídeos. Tudo com relação ao Senhor sempre me trouxe interesse de ouvir, de saber. Então, eu gosto de ouvir os vídeos. Isso é antigo. E às vezes um irmão aborda, ou um irmão em Cristo Jesus aborda um tema que o outro não está abordando, o outro não está falando. Então, isso não é você negligenciar. Não é você negligenciar. Você é saber interpretar a palavra que está sendo ministrada. O Espírito Santo me mostrou primeiro o amor ao próximo, o amor a Deus em primeiro lugar, o amor ao próximo, né? E amar o seu semelhante abrange uma série de coisas. Abrange você amar seu parceiro, você amar suas amizades, amar seu parceiro. Reconhecer que ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? Se tem alguém fazendo algo de errado, apresentar ao Senhor, orar por ele, se precisa de uma ajuda, procure ajudá-lo, procure meios, existem meios que você pode ajudá-lo, existem instituições, inclusive cristã, se a pessoa é um dependente químico, existem clínicas, igrejas que tenham uma clínica de dependência química para cura. Existem diversas, porque às vezes, amado, não é só o lado espiritual, existe também a parte patológica, né? A parte química, porque aquela química introduz no organismo da pessoa. Isso é amor ao próximo. Você querer ajudar, você querer orientar, que existem instituições que não é só, sabe, dizer aquilo ali está no pecado. Ah, vamos descer o farrapo, como diz no popular, porque ele está no pecado, porque ela está no pecado. Se existe uma dependência química, se a pessoa precisa querer, é óbvio, a pessoa precisa querer. Orientar que se a pessoa quiser, existe uma instituição que não cobra nada. É uma instituição cristã que ela auxilia na cura de dependentes químicos. Isso é amor ao próximo também. Porque, amados, o que é
um filho de Deus servia ao Senhor. É só para falar da salvação e aqueles que estão sofrendo, deixa continuar sofrendo, deixa continuar no erro. Nós temos que tentar ajudar de alguma forma. Isso é amor. Isso é amor. Amor não é ser bonzinho com quem é bonzinho, não. Amor não é só reconhecer que um irmão é seu semelhante, porque ele vive numa vida reta, numa vida íntegra. E aquele que, por algum motivo, se corrompeu, existe, amados, existe meios para a pessoa orientar. Nisso a pessoa está ajudando o seu semelhante. Aí pode dizer, tão boazinha, não sou boazinha, eu sou falha como você é, como todo ser humano é. Só que a gente não deve deixar aflorar em nós a natureza pecaminosa, a dissensão, a inimizade, idolatria. Quando quiserem que você idolatre algo, a gente não pode idolatrar nada, nada, nem marido, nem filho, nem sogra, nem esposa, nem esposo, nem casa, nem carro, animalzinho. A gente ama tanto os animais. Tem gente que idolatra um animal. Eu amo demais esses animais, né? E porque você curte ali, ó, algo, aí fica aparecendo muitas coisas de animais. Não que eu seja assim, como tem um ditado popular que diz que a pessoa é fissurada naquilo, né? Que a pessoa é idólatra naquilo. Não, eu curti algo, né? Porque minha filha tem um cachorrinho que eu tenho muito amor por ele. Então, eles ficam mandando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Porque a rede social é assim. Quando você curte algo, aí fica mandando. Por exemplo, eu gosto muito de modelos de roupas. Sempre gostei da parte de moda, de beleza, sempre gostei. E quando você curte alguma coisa, aí fica mandando. Aí fica dizendo, fulano só visa a aparência. Nada a ver. Eu não sou o que pensam ao meu respeito. Eu sou o que Deus já sabe. Assim é com você. Cada um de nós somos o que Deus sabe que nós somos. Que Deus já determinou, já disse que é. Se alguém não vê, tem um versículo que diz: a candeia do corpo é os olhos da alma, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, dessas trevas serão. Então, assim, cada um vê com a lente que tem. Cada um vê, enxerga da maneira que é. Isso é entre ele e Deus. Nós façamos a nossa parte. Se nós temos, né, que nós tenhamos essa consciência de que nós buscamos fazer o melhor. Embora falhos, embora imperfeitos, mas nós buscamos fazer aquilo que agrada a Deus. E se alguém não reconhece, problema é dele com Deus, problema dela com Deus. Nós fazemos a nossa parte, buscamos fazer o que agrada a Deus. E isso é muito bom, amados. Você, nós buscarmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Começando por onde? Colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Às vezes, alguém não reconheceu o amor que você tem por ele e por ela. Não tem problema, isso aí é entre ele e Deus, entre ela e Deus. Nós fazemos a nossa parte. Nós buscamos fazer o melhor que Deus, embora imperfeito, viu? Aqui não tem perfeito, não. Não existe ser humano perfeito. Se alguém está buscando perfeição, ele vai ficar frustrado, porque não existe perfeição, não. Agora, existem pessoas, né, que erram muito, e
Quando a pessoa peca muito, peca, isso se torna uma iniquidade. E se a pessoa quer permanecer naquilo, então fica difícil até você conviver com uma pessoa dessa. Porque o próprio Deus diz que a gente deve selecionar nossas amizades, né? Procurar não se corromper se alguém está na iniquidade. A gente deve sim ter amor por aquela vida, orientar. Eu mesmo já fiz isso, sabe? Eu já tentei, me aproximei da pessoa. Ó, deixa eu conversar com você. É Deus que vai me usar para conversar com você. E a pessoa não quis de jeito nenhum. Não quis de jeito nenhum. Se distanciou, foi para a escada, eu ainda fui atrás. Deixa eu conversar com você. Deus está querendo dizer algumas coisas para você tão importantes. Ouça a voz de Deus. Não quis ouvir. Então, nesse caso, a gente não pode exigir, não pode forçar, porque as coisas de Deus são muito espontâneas, né? Deus é um Deus tão amoroso. O Espírito Santo, ele quer sempre ajudar, auxiliar, dar amor. É um Deus amoroso, é um Deus justo. É sim também. Né? Muitas pessoas não acreditam, dizem assim, eu não acredito num Deus que vai permitir que a pessoa vá para o inferno. Olha, amados, o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor, ele é longânimo. Ele tem uma longa paciência. Ele vai usar diversas pessoas, diversas circunstâncias, diversas oportunidades ele vai dar para o ser humano reconhecer, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que ele deu seu Filho amado por amor à humanidade, por amor ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele vai usar circunstâncias, ele vai usar pessoas para que a verdade chegue à pessoa. A pessoa recusa se a pessoa quiser. A gente não pode forçar, nós sabemos que esse trabalho, essa missão é do Espírito Santo, de converter alguém. Nós somos enviados para propagar o Evangelho, a salvação, a vida eterna. Mas a escolha, a decisão é da pessoa. Então, assim, nós amamos nosso semelhante. Voltando. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo. Quando nós amamos o próximo, nós podemos dar a nossa parte, né? E uma das partes, né, a questão aqui, o maior fruto é o amor. É o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, que o amor, nossa, e é pulando o óculos, o amor é o maior fruto. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, assim, amados, existem muitas pessoas se prostituindo,
se prostituindo assim, tirando a sua fé do Senhor para colocar em idolatria, para colocar em deuses estranhos. Não se pode tirar a fé que deve ser pautada no Senhor para colocar em qualquer tipo de ídolo. Tudo aquilo que você substitui, o local, o devido lugar que é do Senhor, você está fazendo aquilo ali de um ídolo. Então não se pode. Entendeu? Não se pode. Isso vai de você idolatrar um filho, uma mãe, uma sogra, uma esposa ou um esposo, um trabalho, uma casa, seja o que for, um animal, não pode substituir o lugar que é exclusivo do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro plano na sua vida. Dê a sua primícia para o Senhor. Quando acordar, ore. Peça perdão dos seus pecados. Ame o Senhor em primeiro lugar. E em segundo lugar, ame o seu semelhante. Ele merecendo ou não. Porque é mandamento. Amar ao próximo. E eu gostaria de ler. E falando em amor, qual o amor maior? Qual o exemplo de amor maior que nós temos na Bíblia? Qual é o exemplo? Eu vou ler Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Glória a Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Os homens e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado